Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos começando a nossa terceira aula. E essa terceira aula eu tenho certeza que vai ser muito legal para o seu coração. Estudamos a primeira introdução sobre a oração do Pai Nosso. Nós estamos tentando desmistificar, tirar os paradigmas que muitas vezes a gente coloca na oração do Pai Nosso. E às vezes a gente fica com medo de orar, ou alguns oram de forma errada. E eu queria trazer para você, meu irmão, minha querida irmã, algo hoje que vai trazer algo muito interessante, porque está em cima daquela frase que diz: santificado seja o teu nome. O que isso quer dizer aos nossos corações? Mas antes de começarmos essa aula, que eu acho que vai ser tão preciosa para mim e para você, eu quero convidar você a estar se inscrevendo em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, dá um like, para que você possa estar recebendo sempre tudo aquilo que todo o conteúdo do canal, para que você possa estar sendo abençoado em nome de Jesus. Vai lá, Pastor Valença, nossa live de oração tem sido muito interessante. Todos os dias nós fazemos live de oração pelo canal do Instagram. Entra lá, Pastor Valença, que você com certeza vai ser abençoado. Então, sem demorar muito, vamos voltar aqui para o nosso estudo da oração do Pai Nosso e em especial sobre santificado seja o teu nome. O que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus quis trazer para o meu coração e para o seu? A gente já viu que a gente orou o Pai Nosso. Quando a gente começa dizendo Pai Nosso, é Deus trazendo redenção às nossas vidas. Que estás nos céus, é você dando a Ele toda a autoridade. E agora a gente diz assim: santificado seja o seu nome. Queridos, santificado, a gente já começa a entender que é uma questão de reverência. Olha, no grego, essa palavra tem escrito radiazo, que significa exatamente respeitado, que significa reconhecido, que significa santificado, exatamente. Então, é um Pai Nosso, mas que nós precisamos ter reverência a Ele. A gente pode entrar com amor, aberto, no sangue de Cristo Jesus, a gente é levado como filhos. Lembra que eu disse a você no primeiro nosso estudo, quando a gente fala sobre o Pai Nosso, que João, primeiro capítulo do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, ele diz exatamente isso. Se a gente crê, nós somos adotados. Se a gente recebe a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos adotados como filho. Por isso a gente tem a liberdade de dizermos Pai Nosso. Porém, tem uma coisa: esse Pai Nosso, ele é santo, ele é puro, ele é limpo. E aí é quando diz: santificado seja o teu nome. Então é um nome que precisa ser respeitado. A gente não pode entrar de qualquer forma na presença desse Deus Santo. É interessante, porque hoje os filhos, muitos dos filhos, tratam os pais de forma com muita irreverência, sem respeito. E aí o que é que acontece? A gente às vezes olha para Deus nesse mesmo sentido, mas não podemos fazer isso, querido, porque Deus é o Deus Santo. Por isso Jesus disse: santificado seja o teu nome, o seu nome. Não é qualquer nome, é esse nome aqui: santificado seja o teu nome. E para a gente saber um pouco sobre isso, quando ele diz, olha, santificado, a gente pode entender como o quê? Como a grandeza de Deus, a glória de Deus. Eu e você precisamos, na oração do Pai Nosso, glorificarmos a Deus, abrirmos o nosso coração. E eu queria ler um texto para você que está em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 31, que ele diz exatamente assim: assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Quando eu digo santificado seja o teu nome, eu estou exatamente glorificando a esse Deus. Mas para que você entenda por que ele fala santificado seja o teu nome.
Eu queria que você entendesse comigo que o nome era algo, no Antigo Testamento, o poder do nome. Cada nome tinha um significado. Jacó, Israel, José, Adão, Eva. Todo nome carrega, Abraão, carrega um peso nesse nome, um significado nesse nome. Jesus, aquele que salva. Abraão, pai de multidões. Jacó, enganador, usurpador. Israel, príncipe de Deus. Você está entendendo? Então, cada nome ele tem um significado, tem um peso. E é interessante a gente pensar. Por quê? Porque teve um momento que Deus se revela a Moisés. E eu queria ler para você. Ele se revela em Êxodos, capítulo 3, lá no verso 14. Comecinho do livro de Êxodos, é muito interessante. Ele diz assim. Eu vou ler do verso 13 para que você entenda melhor. Porém, Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel comunicar, o Deus dos vossos pais me enviou até vós, e me questionarem qual é o seu nome, o que devo dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. É interessante porque Moisés ficou com medo, porque ele não sabia como ele iria fazer. Lembra que Moisés, quando ele foge, que ele vai para o deserto, ele tinha tido antes um problema. Ele tinha morto um egípcio e alguns próprios hebreus acusaram ele dessa morte. E aí ele ficava com medo, claro, ele não sabia o que ia acontecer. E ele disse: Deus, como é que eu vou responder a ele? Nesse momento está acontecendo algo fantástico. Porque Moisés vem andando e vê uma sarça pegando fogo. E ela veio, mas só que aquela sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. E vem uma voz maravilhosa, poderosa do céu e diz assim: olha, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque esse lugar que você está entrando é um lugar santo. Por que eu digo isso? Quando eu entro na presença de Deus, eu digo: santificado seja o teu nome. Essa reverência é tirar as sandálias, é se desnudar diante desse Deus santo, poderoso. Então, muitas vezes a gente entra na presença de Deus e a gente não reconhece, não faz uma reverência. Nós precisamos exatamente fazer uma reverência, a gente precisa reverenciar a esse Deus. Então, quando ele faz esse questionamento, e aqui ele diz: diga que eu sou, lhe enviou. Olha que coisa interessante. E aí eu quero trazer para você o entendimento. O eu sou, ele na tradução lá do hebraico, né? Ele diz assim: Yer, Asher, Yei, que significa eu sou quem eu sou. Porém, na tradução mais original que a gente tenta trazer, receber, que eles dizem que o que Deus quer dizer é exatamente assim: eu serei quem eu serei. Olha que coisa interessante, porque ele vai para o futuro, né? E ele traz assim algo interessante para a gente. Olha que coisa linda. Quando ele diz eu serei o que serei, ele está trazendo para mim e para você assim: que eu sou ilimitado, que eu sou infinito, que eu sou eterno. Por isso ele é santo, por isso ele é santificado seja o teu nome. Deus, ele traz para, quando ele diz assim, eu em seu nome, né? Quando ele traz esse entendimento, Jesus traz esse entendimento, não é qualquer nome, é exatamente o nome do eu sou. Deus em sua totalidade. É interessante, quando ele diz para mim e para você, eu serei quem eu serei, ele quer dizer, eu serei tudo o que vocês precisarem. Você entende isso? Desculpa. Você entende isso? Eu serei tudo aquilo que vocês precisarem. O eu sou será exatamente tudo aquilo que vocês precisarem, porque ele é santo e o seu poder também é santo. E esse poder é puro. Isso aqui é um ó, viu, gente? Esse poder é puro, limpo, claro, verdadeiro. Se eu ler aqui 2 Crônicas, 7,14. 2 Crônicas 7,14, para você entender que Salomão ele faz uso exatamente desse sentido do nome do Senhor. Crônicas capítulo 7, né, o verso 14, muito usado por muitos, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu
nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. Olha que coisa interessante para a gente observar de uma forma muito clara de que se o quê? O meu povo que chama o quê? Pelo meu nome. Então, queridos, tem tudo a ver quando a gente diz santificado seja o teu nome. É exatamente esse sentido, meu irmão. O Deus Todo-Poderoso, ao qual eu e você precisamos fazer reverência a Ele. E eu acho muito interessante. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui, eu respeito, eu reconheço que Ele é santo. Então eu presto uma reverência. Quando eu oro e digo santificado seja o teu nome, eu estou fazendo uma reverência a Deus. Eu estou tirando as sandálias dos pés, assim como Moisés tirou, reconhecendo o eu sou. E aí esse eu serei quem eu serei, ilimitado, infinito e eterno, a totalidade desse Deus me leva ao quê? A adoração. Então, no Pai Nosso, eu tenho a redenção quando eu digo Pai Nosso, a autoridade que Ele está nos céus, mas agora eu o adoro. Então, gente, na grande realidade, o santificado seja o teu nome, é eu adorar a Deus, eu entrar na presença desse Deus em adoração. Eu oro, mas eu adoro a esse Deus. Eu oro a Ele, eu reconheço Ele como meu Pai, de que Ele está no céu, santidade. E eu adoro, eu me coloco, eu me prostro, eu me coloco na posição de adorador. E aí eu vou ler um texto para você, que está lá em João, no capítulo 4, verso 24, quando Jesus tem um encontro com a samaritana. E ela pergunta, onde eu devo adorar? E ele diz de uma forma muito linda, você deve adorar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então, adorar é exatamente quando eu e você estamos em oração ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Reconheça esse poder, querido. Então, tire essa condição, esse medo, esse paradigma, esse misticismo que muita gente coloca na oração do Pai Nosso. E ore com a alegria do seu coração. Pai, reconheça a paternidade dele contigo e a sua filiação com ele. Pai Nosso, Ele é de todos, porque Ele morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está nos céus, Ele tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua. Ele criou todas as coisas. Santificado seja o teu nome, o seu nome, porque Ele é santo. Precisa que eu e você adoremos Ele em espírito e em verdade, em reverência. Tire as sandálias dos pés todas as vezes que você entrar na presença de Deus, porque Ele é o eu sou, o eu serei, tudo aquilo que eu e você nós precisarmos. E assim a gente encerra a nossa terceira aula. Santificado seja o teu nome, Senhor. Eu e você precisamos reconhecer a beleza da sua santidade. Eu oro, mas eu o adoro. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. E eu queria exatamente ler para você, encerrando essa aula, na leitura da oração ao qual Jesus nos ensinou, quando Ele diz, por essa razão vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão diário, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente começa a entender que a gente vai construindo algo interessante. Aqui a oração do Pai Nosso, há uma plataforma inicial que a gente constrói de adoração a Deus, de reconhecimento desse Deus Todo-Poderoso, de redenção a Ele. E depois, como a gente percebe a partir do verso 11, dai-nos hoje o pão, já começa a ser algo das nossas necessidades. Primeiro a gente se coloca na presença do Deus grandioso, poderoso, reconhecendo quem Ele é.
e depois a gente vai exatamente colocando diante de Deus as nossas necessidades, mas isso nós vamos estudar em uma outra aula. Aguardo você na nossa quarta aula. Que Deus te abençoe. Guarde teu coração, guarde a tua alma, guarde a tua alegria e teu espírito em nome de Jesus. Amém, amém, amém.